Querendo abusar um pouco da vontade de vocês, eu queria convidar a igreja a se pôr em pé em reverência à leitura da Palavra de Deus. Amém? Aqueles que puderem, por favor. É Romanos, capítulo 12, no versículo 1 e 2. Eu achei interessante porque quem chegou aqui cedo para a escola sabatina, na verdade foi até uma resposta de Deus para mim em relação a essa palavra, porque é praticamente o que a gente conversou aqui. Ficou muito interessante isso. Diz o seguinte, os irmãos acharam, amém? Diz o seguinte, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, seja qual for a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Mas aqui é interessante, esse capítulo aqui, onde está o versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo, ele foi muito objetivo e de forma muito direta. Quando eu observei essa passagem, o Espírito Santo falou comigo sobre 2 passos que nós devemos dar para que não venhamos ser apenas ouvintes e nem conhecedores da vontade de Deus, mas para que a gente venha experimentar, conforme Paulo colocou no versículo para a gente aqui, né? E eu queria até dar um título a esse sermão: a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, são 2 passos, são bem simples e vai ser fundamental para a nossa vida cristã. O primeiro passo é no versículo 1, que diz que nós devemos apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que seria um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável a Deus? De acordo com a própria palavra de Deus, é impressionante como ela mesmo nos ensina. Eu acho muito equivocado algumas pessoas que querem pegar um versículo da Bíblia e dar o seu parecer. Isso é muito perigoso. A gente tem que sempre ver primeiro o que a palavra de Deus nos diz em relação a esse assunto, né? Então, o que seria um sacrifício santo, o vivo, aliás, que é o primeiro? De acordo com Gálatas 2:20, a gente leu na semana da lição da escola sabatina também, ali é bem claro um sacrifício vivo. Jesus, ele morreu por nós na cruz, não é verdade? Então, nós temos que fazer o mesmo. Mas como assim, morrer na cruz como é crucificado? Não seria isso. Na verdade, seria nós pegarmos as nossas prioridades e colocar a vontade de Deus na frente. A própria palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Então, o primeiro sacrifício é um sacrifício de vida que a gente deve oferecer a Deus. Esquecer o nosso eu, a nossa vontade e colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. Amém? Amém. Então, legal. Então, o segundo sacrifício é um sacrifício santo. Eu entendo que santo significa separado. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo declara o seguinte: eu, apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, separado para o Evangelho. Então, o sacrifício santo seria o quê? Você separar sua vida a favor do Evangelho. Servir ao próximo, dedicar o amor a Cristo às pessoas, e por aí vai. E o terceiro tipo de sacrifício é um sacrifício agradável. Mas o que seria um sacrifício agradável de acordo com a palavra de Deus? A gente pode encontrar isso lá em Romanos, capítulo 14. Pode até abrir a Bíblia, que isso é interessante a gente ler junto. É Romanos 14, versículo 17 e 18. Diz o seguinte: porque o reino de Deus não é bebida e nem comida, mas é alegria, paz e justiça. Todo aquele que pratica essas coisas é aprovado por Deus, é agradável a Deus e é aprovado perante os homens. Me chamou a atenção aqui essas 3 palavrinhas: que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
justiça é essa, irmãos, que a gente deve apresentar a Deus de forma que o agrade? É aquela justiça dos homens? É olho por olho, dente por dente? É pegar um assassino e colocá-lo numa prisão? É essa a justiça de Deus? Não é. Não é. A justiça de Deus é bem diferente, irmãos. É dedicar o amor ao próximo. Na justiça humana, de acordo com cada país, um assassino ele tem ali várias situações na qual ele pode receber uma penitência, né? Por exemplo, em alguns lugares ele pode pegar prisão perpétua, algumas ele pode ser condenado à morte, mas Deus é bem diferente. Deus ele chama o pecador ao arrependimento e ele, atendendo esse arrependimento, ele oferece a vida. Enquanto o homem dedica ao próximo a morte, a condenação, Deus dedica a vida eterna. É bem diferente, na verdade. E graças a Deus que Deus age assim com a gente, não é? E o outro seria a paz. Essa paz aqui, que é agradável a Deus, não é a gente colocar uma camisa com a foto de uma pessoa, fazer uma passeata, pedindo paz. Não que tenha problema nisso, mas não é essa paz. A paz é aquela que excede todo entendimento. Nós, como cristãos, irmãos, temos que ter essa paz no nosso coração. Porque você veja bem, imagina um cristão, ele vem à igreja ao sábado de manhã, ele entra assim e sai da mesma forma. Aí você pergunta para ele: o que foi, irmão? Tudo bem com você? Ah, não, estou com um monte de problema aí, não quero conversar não, vou embora. Aí chega perto da casa do vizinho que não é cristão, vê a atitude dele, pergunta o que foi, da mesma forma. A gente não pode, cristão, gente, não pode andar de cabeça baixa. Isso é uma ofensa à vontade de Deus para a gente, porque a gente tem que entender, já qual for a situação, Deus está no controle. É normal a gente, sim, ficar chateado, do ser humano, mas no nosso coração, a gente tem que ter certeza que Deus não perdeu o controle. A gente tem que andar feliz, sorrindo, dar um bom dia, paz do Senhor, um feliz sábado, e caminhar dessa forma para que Deus aceite um sacrifício nosso agradável. E o terceiro me chamou muito a atenção dos dois, acho que foi o que mais me chamou a atenção, que é a alegria no Espírito Santo. Aí eu fiquei perguntando: o que seria a alegria no Espírito Santo? Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta. E eu fiquei pensando: cara, o que será isso? Vamos correr para a Bíblia. Em Lucas, nós temos que em Lucas 10, do versículo 20 ao 21, Jesus ele orienta os discípulos da seguinte forma: que eles não deveriam se alegrar porque os espíritos estariam sujeitos a eles. Não por isso, mas eles deveriam se alegrar porque o nome deles estariam escrito no livro da vida. E o salmista também, no capítulo 35, ele declara que a sua alma se alegra no Senhor, pois ele se deleitará na sua salvação. Então, o que você tem que entender? A alegria no Espírito não é quando você coloca a mão na cabeça de uma pessoa, ela cai no chão e começa a rir o culto inteiro, e infelizmente a gente vê esses movimentos assim. Isso não é alegria no Espírito. De acordo com a palavra de Deus, a nossa alegria no Espírito é a salvação. A gente vê o mundo desse jeito que está, né? E a gente tem que pensar o seguinte: Senhor, quando eu vejo essas coisas acontecendo, eu vejo que eu não pertenço a esse mundo, eu pertenço ao teu reino. A gente tem que ser alegre por isso. E quando a gente se alegra e age com justiça, paz e alegria no Espírito Santo, a gente oferece a Deus um sacrifício agradável. Não pode só andar com a justiça, nem só com a paz, e nem só com a alegria do Espírito Santo. Amém, irmão? Tem que andar com os três. Então esse é o primeiro passo.